Você é brasileiro e pretende trabalhar nos Estados Unidos? Então provavelmente você vai precisar de um Tax ID Number. Nós aqui da Câmbio Real convidamos o João Gomes, que é sócio-diretor do Departamento Tributário da RVG Company. Ele vai vir falar um pouquinho pra gente sobre como conseguir um Tax ID Number, o que é o Tax ID Number e qual a importância de você se manter em dia com os impostos aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Olá, João, boa noite. Como é que você Boa está noite, hoje? Lívia. Ótimo, obrigado pela oportunidade aí de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e ajudar aí a nossa comunidade. Que ótimo, nós que agradecemos. Bom, João, vamos para a pergunta mais simples aqui desse conteúdo. O que é Tax ID Number? Uhum. Ótima pergunta, e é uma pergunta que fica muito confusa para muitos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. O Tax ID Number, a forma mais simples de explicar, seria um CPF, né, que no Brasil é usado para pessoas físicas, mas com o intuito de ajudar as pessoas que não podem ter o Social Security, mas têm uma obrigação tributária. Então, seria o equivalente a um CPF para um estrangeiro, né, vamos dizer assim, no Brasil. Então, o Tax ID Number para pessoas físicas, que é o ITIN, ele é especificamente para pessoas físicas e que não têm o direito ou não têm, né, a parte imigratória que permite tirar o Social Security Number. Então, existe uma diferença entre o ITIN Number e entre o Social Security Number, certo? E a diferença entre elas, entre esses dois números, é exatamente a possibilidade de se trabalhar, por exemplo. Com o Social Security Number, você tem a possibilidade de trabalhar, e com o ITIN Number, não, é isso? Boa pergunta. Então, vamos desmistificar essa diferença, né, entre o Social Security e o ITIN. Então, como a gente falou aí nessa sua primeira pergunta, o ITIN é especificamente para fins tributários. Então, a Receita Federal Americana, ela entende que existe uma outra parte da lei, como várias leis americanas, que se chama lei migratória. E a lei migratória define se a pessoa tem a permissão para trabalhar dentro dos Estados Unidos, a permissão para poder ficar aqui vários anos, poucos anos, isso é determinado pela lei migratória. Já a lei tributária, ela não está totalmente ligada à lei migratória, porque senão a pessoa teria o argumento de falar, eu moro nos Estados Unidos, ilegalmente, vamos dizer assim, ou fora de status, meus amigos advogados de imigração não gostam que eu fale ilegal, eles gostam que eu fale fora de status. Então, estou me corrigindo para eles não brigarem comigo depois. Então, a pessoa fora de status teria o argumento de falar, olha, eu não tenho uma situação imigratória correta, né, ou que esteja dentro de status, e por isso eu não vou pagar imposto de renda, porque os dois seriam ligados. E é por causa dessa situação que a lei migratória e tributária são leis totalmente diferentes. Então, você pode ser um residente fiscal e um não residente para fins de imigração. Então, por essa situação e outras também, a Receita Federal Americana, que é o IRS, desenvolveu um número para que a pessoa possa fazer o imposto de renda. Porque, como eu e você sabemos, como o CPF e o Social Security Number são números únicos. Então, a forma que o governo identifica uma pessoa através do número. Porque pode ter o João Gomes aqui, pode ter o João Gomes em Boston. Né? Ou uma Lívia Cassel aqui, uma Lívia Cassel na Califórnia. Então, o número ele vai identificar, né, nós dois, no caso, como aquela pessoa única. Então, o Tax ID foi desenvolvido especificamente para que a pessoa possa ter um número e fazer suas obrigações perante a Receita Federal. Já o Social Security Number, além disso, em várias outras situações, como criação de crédito, como a parte também de aposentadoria, de você pagar, né, a aposentadoria, o Medicare, e vários outros benefícios que o Social Security prevê, né, dentro da lei, mas que geralmente é ligada também a um status migratório. Bacana, interessante. Muitos brasileiros temem pagar impostos exatamente por não possuírem uma permissão de trabalho. Como é que funciona essa comunicação entre o IRS e a imigração? Faz sentido ter esse receio? E por que é importante que um brasileiro imigrante, mesmo fora de status, esteja em dia com os seus impostos? Lívia, essa é uma pergunta que a gente chama em inglês de loaded question, que é uma pergunta cheia de embasamento e uma pergunta grande, né, apesar de ser curta. E a razão de eu falar isso é porque essa pergunta, a resposta dela envolve várias áreas.
envolve a área migratória, envolve a área tributária, envolve o risco, né, da pessoa que está numa situação dessa, né, para poder decidir. A razão de eu falar isso é a seguinte: na lei tributária, obriga você a declarar impostos, a declarar renda, para pagar os seus impostos devidos, se você está trabalhando dentro dos Estados Unidos, como autônomo, como não autônomo, seja qual for, qualquer tipo de renda que você tenha tributável, seria declarada dentro do imposto de renda americano, independente da sua situação migratória. O que é bem comum são as pessoas ficarem um pouco receosas de declararem e pensar, não, se eu declarar, apesar de eu estar fazendo certo perante a Receita Federal, eu estaria fazendo algo que chamaria a atenção da imigração, né? Eles vão atrás de mim, porque vão ver que eu estou trabalhando e eu não tenho visto. Mas o que acontece nos Estados Unidos, em termos gerais, é que eles são muito segregados. Até mesmo quando você olha para o governo em geral, você tem o governo federal e você tem os estaduais. Muitas vezes a gente que mora aqui entende e sente que às vezes os estados são pequenos países, que às vezes eles têm uma lei que é permitido dentro do estado e não é permitido em âmbito federal. Como, por exemplo, o cannabis, né? Permitido na Califórnia, permitido no Colorado, passado na Flórida para fins medicinais, não recreativos, e a âmbito federal ainda não foi passado. Casamento de homossexuais também. Começou na Califórnia, hoje já é uma lei federal. Então, a razão de eu dar essa introdução é porque a pessoa que quer fazer correto, ela tem que entender que não há essa comunicação automática entre esses órgãos, tá? Muita gente me pergunta, não tão relacionado, mas relacionado talvez até a você, Lívia, pessoas que perguntam, João, eu depositei um valor alto na minha conta bancária americana, como é que eu vou fazer para falar isso para o governo, para dar uma razão, né, de onde veio esses fundos, etc. Porque estão acostumados com o Brasil, né? A Receita Federal e o imposto de renda tem não só a declaração de rendas, mas tem a declaração de bens. Né? Lá no imposto de renda brasileiro tem aquela parte. Já os Estados Unidos, não. Você só tem declaração de renda. Não há uma declaração de bens, onde você coloca o carro, coloca que tem uma chácara, não existe isso. Então, não há essa comunicação automática. A pessoa não precisa ficar preocupada com essa situação de vou declarar e automaticamente a imigração vai saber. Agora eu vou desenvolver um pouquinho dessa pergunta aí, que eu acho que talvez seria uma pergunta que você faria, seria a próxima. Então, devo fazer isso? Tem algum risco? Vai ter algum problema? A imigração vai me pegar, não vai me pegar? Isso vai me ajudar com o meu processo migratório? Essa é uma pergunta muito comum. E o que eu posso dizer como CPA, né, na área tributária, você estaria fazendo a parte tributária correta. Eu já morava aqui no ano 2000, e no ano 2000 houve como se fosse uma certa anistia, onde que as pessoas que tivessem algum contato, emprego, etc., aquela pessoa podia ser sponsor, né, e podia falar, não, essa pessoa trabalha para mim, não tenho, vai ser muito difícil se eu perder, etc., e as pessoas conseguiram green card através dessa certa anistia, né, não foi uma completa anistia. E ajudou muita gente que tinha o imposto de renda feito, pelo menos 3 anos, nesse processo. Na troca de presidência também houve muita discussão a respeito disso, onde é que as pessoas começaram a correr atrás de contadores, CPAs, para fazer os últimos 3 anos, porque entendiam que o Biden ia passar algum tipo de reforma, mas que seria muito importante ter o imposto de renda feito. Então, essa introdução sobre o imposto de renda é importante entender, porque você vai estar fazendo correto, se abrir uma lei, alguma coisa vai te ajudar. Agora, quanto ao fato do tipo de visto que você tem, então pode ter uma pessoa que está fora de status, então veio para cá, mudou com visto de turista, e esse visto expirou e continuou morando aqui. Pode ter uma pessoa que tem um visto estudante, mas está trabalhando sem ninguém saber. Então, tem várias situações imigratórias. O que eu sempre sugiro é falar com o advogado de imigração para entender a ramificação de você declarar o imposto de renda. Provavelmente, muitos vão dizer que você deve declarar, mas vão ter algumas ressalvas aí na parte de trabalhar sem visto, etc., que é normal, né? É o trabalho deles de darem essa observação e tomar esse cuidado. Mas eu diria, como um bom contador e CPA, que você deve fazer a declaração, fazer certinho, vai te ajudar em muitas outras áreas e talvez, provavelmente, até na área migratória, principalmente se houver uma reforma dessa lei. Agora me conta um pouco sobre brasileiros empreendedores aqui. Eu sei que muitas pessoas, mesmo fora de status ou, enfim, com processo migratório pendente, eles têm o desejo de empreender aqui nos Estados Unidos.
É possível um brasileiro nessa situação abrir uma empresa? E se sim, como funciona isso e que tipo de Tax ID number ele precisaria tirar nesse caso, para poder fazer a declaração de impostos? Eu sou muito fã de histórias de brasileiros que empreendem aqui. Eu diria que a grande maioria que não tem uma documentação que permite o trabalho, a grande maioria são empreendedores. A pessoa que faz uma limpeza de casa é uma empreendedora, porque provavelmente ela pode até começar trabalhando para alguém, mas eventualmente vai ter seus clientes, suas casas, e assim vai na área de construção, de piscina, de pessoas que fazem cabinets, né, pintura e etc. Então, eu sou muito fã desse pessoal, tenho amigos que chegaram aqui numa situação dessa, né? Hoje têm sucesso, pessoas bem-sucedidas, hoje já documentados, então eu sou super fã dessas histórias. Mais uma vez, tem a área imigratória, que deve ser vista, só para entender quais são os riscos. A maioria entende quais os riscos que estão tomando, mas não, por ser essas leis separadas, você pode sim abrir uma empresa, você pode sim declarar seu imposto de renda, pode sim crescer o seu negócio, porque você tendo uma empresa formal, você fica muito mais robusto, né, para poder vender seus serviços, vender seus produtos, em vez de ser no seu próprio nome de pessoa física. Então, é possível sim. Quando você abre empresa, você teria o que é equivalente ao CNPJ no Brasil. Aqui a gente chama EIN ou EIN, Employer Identification Number. Então, o EIN seria o Tax ID da empresa. E a pessoa física teria o ITIN, que seria o Tax ID de pessoa física. Então, é possível sim, tanto para a empresa dessa pessoa, quanto na pessoa física. Bacana, muito bom saber, obrigada. Agora me conta um pouco sobre você e os serviços que vocês oferecem na RVG and Company, RVG, como é que a gente fala? RVG and Company. RVG and Company, que podem ser úteis para brasileiros que pretendem morar aqui na Flórida. Conta um pouquinho para a gente do trabalho de vocês, por favor. Essa é a melhor parte, né, Lívia? Fazer a propaganda. Bom, a nossa empresa está há 8 anos no mercado, eu tenho 4 sócios americanos. Eu fiz uma fusão, na verdade, com esse escritório. O G do RVG é o Gomes, né, do João Gomes, e os outros as duas iniciais dos 2 fundadores. Hoje nós somos 4. Mas eu fiz essa fusão depois de trabalhar muitos anos para escritórios grandes. Antes da fusão, eu tive meu próprio escritório sozinho, né? E antes de abrir o meu próprio escritório, como ainda funcionário, eu trabalhei para a BDO, que é uma empresa muito grande na área de assessoria, de contabilidade e etc. Então, eu tenho essa experiência com brasileiros há 19 anos agora. A minha carteira de clientes é quase 92% brasileiros, eu diria. E é um grande prazer para mim ajudar os brasileiros que estão mudando para os Estados Unidos. A gente faz todo um planejamento pré-imigração para garantir que eles estão fazendo as melhores manobras, né, legais, tributárias, antes da vinda, porque se eles fizerem depois da mudança, já comunicar na mão ou com visto de permanência, dificulta muito, né? Então, tem um resultado tributário pior. Então, a gente faz todo esse planejamento antes da pessoa vir. Mas o nosso escritório também trata de pessoas jurídicas, pessoas que têm empresas, com funcionários, assessoria na área de negócios também para esses donos de negócios, donos de empresa, e pessoas físicas também a gente auxilia aqui no escritório. Muito bacana. Tem algum outro assunto que você queira abordar hoje na nossa conversa? Eu queria antes não falar um outro assunto, mas talvez uma observação final, Lívia, seria encorajar as pessoas a pesquisarem bem, né, sobre a situação de cada um. Como você falou, eu te parabenizo aí por estar disseminando essa informação, que eu acho que vai ajudar muita gente. Há muita confusão, falta de informação sobre esses tópicos. E depois de entender um pouco melhor, né, esse vídeo que você está fazendo para esse pessoal, se aprofundar um pouco mais e contratar um profissional, nem que não precisa ser a RVG Company, temos outros profissionais brasileiros na comunidade, mas para entender melhor e já começar, né, a acertar a vida, fazer as coisas corretas, que isso só tende a melhorar, né, para a pessoa no futuro, abrir mais portas para ela, para tomar vantagem desse país maravilhoso que a gente mora, né, que é os Estados Unidos, o país da oportunidade. Tá certo. Muito obrigada, João, pela sua presença aqui. Esperamos poder
produzir mais conteúdo por aqui com a sua ajuda. Vai Tá ser um bom? prazer, Lívia. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Nós que E se Deus quiser, a gente agradecemos. vai estar junto em outro vídeo. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. E aí, gostou desse conteúdo? Escreve aqui nos comentários se você tiver qualquer dúvida que a gente responde para você. E se você quiser mais conteúdos como esse, acesse cambioreal.com/blog. Até a próxima!